Hoje nós vamos conversar de saúde, de outras abordagens, de outras visões do processo de saúde, da perspectiva da saúde, a partir da conversa com a nossa presença, que é do especialista em medicina de família e comunidade, Mark Storck, com quem a gente fala agora. Mark, bom ter você aqui no presença para nós falarmos a respeito. Eu não sabia que medicina de família e comunidade era uma especialidade. Isso é uma especialidade que acaba a gente atendendo desde as crianças, fazendo pré-natal das gestantes, atendendo os adultos, os idosos. Isso nos remete àquela conhecida medicina de família, que é extraordinária, porque a pessoa vai ter uma acolhida do médico diferente, vai ter uma abordagem um pouco mais integrativa. Você, de certa maneira, se desvia dessa visão segmentada da abordagem da cura. Exatamente. A gente tem a oportunidade de entender o indivíduo e ele inserido na coletividade e poder abordar com uma forma que, às vezes, não é exatamente o medicamento que o indivíduo está precisando. Às vezes ele está precisando de sol. Às vezes ele está precisando de uma alimentação redirecionada. Às vezes ele está precisando de um chá. E um chá feito a partir de uma planta que às vezes ele tem no quintal, mas ele nunca valorizou aquilo, apesar da avó sempre ter recomendado. Então, o resgate de uma amplitude maior de possibilidades terapêuticas, onde eu vou enxergar muito mais naquele indivíduo, naquele cliente, naquele paciente, coisas que às vezes passam desapercebido na arte da medicina. A arte da medicina, no nosso entendimento, é semiologia. É você poder olhar para o indivíduo e poder identificar características peculiares, características que apontam para um indivíduo saudável ou um indivíduo doente. Mas sempre considerando a especificidade daquele microcosmo que é o indivíduo. Sem dúvida nenhuma. Essa abordagem personalizada que vai garantir que a gente fuja um pouco daqueles protocolos frios que às vezes foram feitos talvez mais por interesse de uma indústria que está por trás de vender, por exemplo, só medicamentos alopáticos. A gente tem uma amplitude no mundo globalizado de possibilidades de prescrição que nós médicos talvez deveríamos nos dedicar muito mais ao estudo e não tanto à prescrição médica. Eu estou falando de homeopatia, eu estou falando de acupuntura, eu estou falando da fitoterapia, tanto ocidental quanto oriental, eu estou falando da aromoterapia, onde se usam óleos essenciais e óleos vegetais, alguns até resinosos. Eu estou falando de um leque extraordinário de possibilidades em que a medicina não pode se fechar. E um dos espaços maravilhosos de diálogo sobre essas possibilidades, por exemplo, é numa consulta domiciliar. A medicina de família e comunidade não faz consulta só em consultório. Também faz essa abordagem dentro da casa das pessoas. E lá é que está o hábito. É lá que existe, eventualmente, a identificação de onde o adoecimento surge. É dentro da geladeira, é num tapete mal colocado na sala que vai gerar a queda de um idoso. É numa iluminação precária que vai fazer com que a pessoa tenha uma perda visual. É numa alimentação que está muito mais para artificial do que para uma alimentação natural com o advento da geladeira. Muita coisa foi facilitada, mas muita coisa foi precarizada também. A presença hoje é do especialista em medicina de família e comunidade, Dr. Mark Storck. A gente volta já. Voltamos com a presença do especialista em medicina de saúde e comunidade, Dr. Mark Storck. Ô, Mark, você tem um currículo alentado. E o que é isso? É compulsão de ficar conhecendo tudo? O que é isso? Quando eu estava na faculdade de medicina, eu me formei na Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, eu percebi que, apesar dela estar no bloco das 10 melhores faculdades de medicina do Brasil, ela deixava um hiato para todos nós.
não é? Um hiato de formação que a gente pudesse focar muito mais no ser humano do que, por exemplo, nos micróbios, nas patologias. E eu fui buscar nas ciências sociais um pouco daquilo que a graduação em medicina não ofertava de jeito nenhum. Afinal de contas, já estava faltando apenas 1 ano e pouco para eu me formar e não vinha aquele conhecimento, não via perspectiva daquele novo conhecimento. E, de fato, fazer várias pós-graduações foi a forma de sanar também lacunas. O curso de Ciências Sociais me ajudou, mas as pós-graduações, principalmente nas áreas dedicadas à saúde coletiva, foram imprescindíveis. E, de uma certa maneira, fugia a uma visão mecanicista da saúde. Exatamente. Por exemplo, quando a gente vai abordar a questão da gestão em saúde, tendo como base institucional a Fiocruz do Rio de Janeiro, em Manguinhos, é óbvio que entender os processos de adoecimento, a epidemiologia, como as doenças ocorrem na coletividade, foram dando base para entender que às vezes o médico acaba cumprindo o papel de enxugar gelo. Isso é muito difícil da categoria como um todo compreender. Porque imagina que você tem uma epidemia de dengue, você pode botar, de repente, centenas de médicos atendendo e não vai sanar a lacuna de um bom saneamento básico, de uma boa orientação de prevenção daquela doença que tem como vetor um mosquito. Não é? Então, talvez uma medida de saneamento básico e de orientação de educação e saúde tenha um papel muito maior em sanar uma epidemia do que botar dezenas ou centenas de médicos para atender as pessoas acometidas e já doentes. E a questão da validação das verdades nem tão verdadeiras. Por exemplo, como você coloca, na conversa preliminar que a gente teve, que você colocou a respeito da hipertensão, por exemplo. Perfeito. Do diabetes. Sem dúvida. Existem doenças que são intituladas crônico-degenerativas. Elas se constituem hoje como o maior desafio para a medicina contemporânea. Por que elas são esse desafio todo? Porque, na maioria das vezes, elas têm causas, mas são causas que estão escondidas e essas causas, geralmente, podem ser resolvidas com insumos não patenteáveis. O que significa isso? Traduzindo para o telespectador. Não pode patentear, não gera receita. Não gera receita. Então, a insuficiência de magnésio no solo brasileiro é cada vez maior. Quanto menos magnésio existe, mais hipertensos teremos. Quanto menos magnésio nos nossos alimentos, mais reações metabólicas no nosso corpo vão ficar prejudicadas. Agora, como não é passível de patentear magnésio, porque é um elemento que está na natureza, obviamente que a gente suplementando o magnésio para a população de uma forma geral, já que o solo está esgotado, eu tenho que me remeter ao ambiente, não tem jeito, o solo brasileiro basicamente é fertilizado com NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Onde está o magnésio nessa perspectiva? Não está, porque o solo brasileiro não é um solo vulcânico. E é solo vulcânico que tem magnésio. Quantas pessoas no Brasil poderiam ficar curadas ou entrar em remissão da hipertensão arterial, como um formato mais médico de tratar dessas questões? Quantas poderiam ficar em remissão sem sentir nada e sem ter a pressão elevada se elas fossem suplementadas com magnésio de maneira adequada e personalizada? Seria sensacional. Agora, não seria só isso. Com magnésio eu poderia estar ajudando muitos diabéticos, muitas pessoas até com prisão de ventre, a constipação intestinal. Muitas pessoas resolveriam o seu problema com magnésio. Quanto de mortalidade materna nós reduziríamos no Brasil? Porque no final da linha, uma mulher que tem pré-eclâmpsia e eclâmpsia vai tomar o que no hospital? Sulfato de magnésio. É o que vai salvar essa mãe, é o que vai salvar esse feto, esse futuro bebê. Então, talvez um pouco das autoridades sanitárias deveriam olhar um pouco mais para essas perspectivas não patenteáveis e que, portanto, são mais baratas, são mais econômicas, mas nem por isso menos eficientes.
Quer dizer que você acha que existe o quê? Uma intenção deliberada em função dessa questão da não patenteação, não patenteamento das receitas ou ignorância mesmo? Uma combinação pérfida dos dois? Talvez nós tenhamos essa combinação, não é? E essa combinação talvez seja muito nefasta, porque cria, na verdade, uma nuvem que encobre possibilidades terapêuticas interessantíssimas. Eu vou dar referência que mais de 1.000 médicos na Alemanha, que é um país extremamente desenvolvido, talvez a referência europeia em termos de país, com uma qualidade de vida extraordinária comparada à Finlândia, à Noruega, à Suécia. Um país que tem mais de 1.000 médicos que aplicam e disponibilizam para os seus clientes, para os seus pacientes, inclusive na saúde pública alemã, ozonioterapia. E hoje a ozonioterapia é um verdadeiro desgaste para os médicos, porque tem que encarar a ozonioterapia como uma modalidade terapêutica experimental. E na Alemanha são décadas e décadas de resolutividade. De resolutividade extraordinária, né? Talvez muito do que hoje é entendido como crônico, como feridas crônicas, que geram um sofrimento gigante e um custo Brasil extraordinário, não é? Montantes de dinheiro e de insumos, de gás, de curativos, de esparadrapo, de antibióticos, poderiam ser poupados com a aplicação da ozonioterapia, que foi adotada por países que não têm grandes condições econômicas. Então, da Alemanha a Cuba, passando pela Espanha, indo a Portugal, permeando os Estados Unidos e tantos outros países da América Latina, a ozonioterapia está estabelecida, tá? Com uma possibilidade sensacional que a gente não trata a ozonioterapia de forma nenhuma como panaceia, mas que passa muito perto, passa. O nosso programa está se encerrando aqui pela exaustão do tempo, mas eu convido você a estar conosco para continuarmos conversando com o Dr. Mark Storck, especialista em medicina de família e comunidade, na nossa edição de amanhã. Até já.